capítulo 5. Pediria que os irmãos pudessem colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Quem não puder, por favor, permaneça sentado. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Só o primeiro versículo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Podes assentar, irmãos? Bendito Deus, amado Pai, Senhor, eu te agradeço a oportunidade desta manhã. Te agradeço também porque o Senhor me acompanhou e me deu as condições de estar meditando nessa palavra, Pai. Neste momento eu me entrego nas suas mãos, te pedindo, Pai, que o Senhor abençoe a igreja, os irmãos, que todos possam compreender e entender a sua palavra, e que essa palavra, Senhor, venha fazer efeito a cada vida, Senhor. Te peço que continue comigo e conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Igreja, eu acredito que a maioria dos cristãos já conhecem ou já ouviram uma pregação sobre Naamã. O foco de hoje, que Deus colocou no meu coração, na verdade, essa história de Naamã eu vou contar para os irmãos, para quem não conhece a história de Naamã aqui, pode levantar a mão? Todos conhecem, né? De Naamã. Mas eu vou repetir para a igreja. Naamã, comandante da Síria, e não da Assíria, tá? Síria. A Síria atacou o povo de Deus, e a Síria e o povo de Deus eram inimigos. E Naamã, ele era poderoso, um comandante poderoso, respeitoso, vitorioso também, mas porém tinha uma doença que era a lepra. Além disso, ele tinha uma impureza social e religiosa perante a Deus. Então ele não servia a Deus. Ok? Síria e Israel eram inimigos, eram povos inimigos. Okay? E eles brigavam entre si. Em uma dessas batalhas, o exército da Síria, ele ganhou, talvez aí uma cidade, alguma coisa, ganhou, conquistou. E nessa conquista, ele pegou uma menina e levou para a nação dele para servir de escrava. Ok? Levou essa menina, né? E achou que seria importante, que ele precisava, a esposa dele precisava. Mas o interessante, irmãos, que essa menina, que era uma escrava, falou sobre o profeta da cidade do povo dela, de um profeta. E disse, e viu que ele era leproso, e disse para ele que o profeta dela lá poderia curá-lo. E Naamã fez uma excursão e foi até esse profeta. Chegando na cidade para falar com o profeta pediu para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que era um rio imundo. E Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado desta lepra. Ok? E a cura que ele teve foi uma cura como se fosse uma cura do menino. Imagine a pele do menino, jovem. Mas, irmãos,
O que Deus colocou no meu coração não é especificamente detalhar essa história, não é isso, mas mostrar para os irmãos nessa manhã que Deus fala muito mais do que quando a gente lê a palavra. Eu não sei se vocês me acompanharam, já tiveram um culto de ensino, que certa vez eu disse sobre os atributos de Deus. Deus tem dois tipos de atributos: os comunicáveis e os não comunicáveis. O que seria um atributo não comunicável? São atributos do próprio Deus. Ele não comunica e não passa para nós a sua onipresença, a sua onipotência, a sua condição de ser Deus. Os atributos de Deus, esses são atributos de Deus, são incomunicáveis. Deus existe, e não tem como passar para o ser humano. Mas Deus tem os atributos comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Um deles, que é o principal, você sabe que Deus é amor. O amor de Deus é comunicado para a sua vida? A bondade, a mansidão, o domínio próprio, tudo que Deus traz para você e você sente é a comunicação de Deus. Então Deus tem esses atributos comunicáveis. O próprio fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o amor de ter dado pelo seu Filho, tudo isso é atributos comunicáveis. Deus se comunica conosco e nós recebemos essa comunicação. É o caso até da sua palavra, ok? Muitas pessoas acham que o que está escrito na Bíblia é só o que está escrito. E se não tiver escrito na Bíblia, não é a palavra de Deus. Eu considero isso errado. Mas por que errado? Porque quando você traz uma palavra, todo pregador, quando traz uma palavra, ele lê a palavra e interpreta a palavra, certo? O que o pregador está interpretando vem de Deus? E muitas das coisas que o pregador está falando está escrito na Bíblia? Não, porque ele interpretou. Então existe uma comunicação de Deus pela sua palavra, que muitas vezes diretamente não está escrito, ok? Então vamos a essa condição. O que seria isso? Porque o poder de Deus, ele é transmitido para as pessoas. Você recebe esse poder, você recebe o que Deus está proposto a trazer para a sua vida. Basta você querer. Não adianta Deus estender a mão para você se você não pega o que Ele está te dando. Hoje em especial, Deus preparou esse momento para você, em especial para a sua vida. Ninguém te obrigou a vir aqui de manhã, foi Deus que colocou no seu coração, ok? Então nós temos que entender de princípio isso daí. Mas quando nós lemos a palavra, nós vemos agora, exclusivo em relação a Naamã, nessa situação, vejam bem, quem é que estava lutando nesse momento, nessa situação aí? Eram dois povos, não eram?
Eram dois povos. Um povo que não acreditava em Deus e um povo de Deus. Correto? Então, veja bem, são dois povos diferentes. Um não aceita Deus e o outro aceita Deus. Na nossa vida corriqueira, na nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nossos amigos, no estudo, qualquer lugar que a gente esteja, nem sempre você encontra alguém de Deus, ou alguém que se importa com Deus, porque às vezes a pessoa não se importa com Deus. Não, eu falo assim, que não leva Deus a sério. E aí nós temos duas nações diferentes. Nós temos uma nação com Deus e uma nação sem Deus. E você, na sua vida corriqueira, encontra esses tipos de pessoas. Só que veja bem, aí há um detalhe. Quando alguém que não é de Deus encontra alguém que é de Deus, se prepara, porque o milagre pode acontecer. Caso de Naamã, não é? Já estou falando do milagre lá na frente. Pode acontecer. Olha como é interessante. Então, esse povo da Síria estava lutando com quem? Com alguém que é de Deus. E quando você luta, ou quando você tem um contato com alguém que é de Deus, você tem a possibilidade de saber das coisas de Deus. Este povo da Síria, já só na questão da luta, só na questão do envolvimento com o povo de Deus, já sabia de alguma coisa de Deus. Já ouviu algum testemunho, já presenciou alguma coisa, já soube de o que povo era esse, já começou a saber. Então, o que levou a esse comandante pegar uma escrava? Ele considerou ela como escrava. Vai ficar presa na minha casa e fazer o que eu quero, o que eu mando, como fazer, vai ficar presa lá. Aí ele pega alguém de Deus, entenda o ministério de Deus. Igreja, entenda o ministério. Entenda o mistério, olha. Pega alguém de Deus e joga dentro da sua própria casa. Vai aí, um homem leproso. Agora vejam bem, irmãos. Vamos analisar uma situação. Imagine se ele pega alguém que não está com Deus, ou está mais ou menos com Deus. O que vai acontecer? Talvez não aconteça nada. Talvez não aconteça nada. Porque quando a pessoa está cheia de Deus, algo vai acontecer. Aleluia, Jesus. Agora, quando a pessoa não está cheia de Deus, não vai acontecer. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos nos alimentando. Estamos enchendo de Deus. Nós estamos buscando a Deus para a nossa vida. Mas isso pode refletir lá na frente. Porque o comportamento é diferente. Provavelmente, esse povo não entendeu essa situação. Mas ele estava para ser abençoado por Deus. Agora, o que essa menina, o que essa mocinha aconteceu com ela? Primeiramente, presa. Segundo, perdeu a liberdade. Terceiro, não tinha suas vontades. Ficou numa cidade estranha. Irmãos, às vezes,
Nós passamos dor, sofrimento, estamos presos, estamos agoniados, estamos passando por um monte de coisas. E nós achamos que temos que desistir. Achamos que a partir daí eu deixo de ser cristão. A partir daí Deus não me socorre. Deus não dá livramento para mim. Então para que eu vou agir dessa maneira? Eu prefiro desistir. Porque Deus está me provando muitas vezes. Porque Deus está mostrando. Deus espera que nós estejamos da mesma maneira, seja livres lá no povo dela, seja no cativeiro. Quem conhece a história de Daniel? Conhece a história de Daniel, irmãos? Conhece? Ele estava onde? Estava no cativeiro. E orava todos os dias. E clamava a seu Deus. E foi fiel a seu Deus. Obrigado, meu Deus. Lá no cativeiro. E o que vocês acham que essa mocinha fez? Mas Jaime, nós não falamos sobre essa mocinha nas nossas pregações. Peraí, irmãos. Ele era um ímpio. Ele é uma pessoa sem Deus. Uma pessoa sem Deus, como é que ela vai dar ouvidos para uma escrava? Uma menina? Peraí, irmãos. Calma aí. Primeiro, essa menina tinha o amor de Deus. Amém? Essa menina era bondosa. Amém? Confiante. Amém? Prestativa. Amém? Amorosa. Carinhosa. O que aconteceu, irmãos? O amor de Deus, o carinho, a condição que essa menina teve, ganhou o coração da esposa de Naamã. Aleluia, Jesus. Ganhou Naamã. Mas, pastor Jaime, por que você está falando isso? Não está escrito na Bíblia. Peraí, se um comandante, uma pessoa que não tem Deus, qual é a condição que ele vai acreditar numa menina? E ela disse algo. Se o meu Senhor, falou para Naamã, falou de Naamã, estivesse lá com o meu profeta na minha terra, seria curado. Começo da fé de Naamã. Começo da acreditar em Deus. Porque com certeza, como comandante, ele deve ter procurado feiticeiros e coisa tudo para curar sua lepra. Ele não curava. O que levou Naamã? O que levou Naamã a acreditar nela? A Bíblia não relata isso. Mas intrinsecamente, quando você analisa a cabeça dessa menina e analisa a reação, a relação entre Naamã e essa menina de Deus, você vê que a menina mostrou para Naamã que era uma certeza que ela tinha. Aleluia. Naamã, já sabendo da história de Israel, já sabendo a história desse povo, acreditou mais ainda. Porque antes ele ouvia falar, e hoje ele ouve de quem é de Deus. Aleluia. Entenderam, irmãos? Então, o cristão, aonde estiver, se ele estiver cheio de Deus, se ele tiver a oportunidade, milagres acontecem, irmão. Mudanças existem. Pessoas vão para Deus por você mesmo, por sua condição. Foi isso que aconteceu com essa menina.
Glória a Deus, aleluia. E interessante que a fama, vamos dizer assim, o conhecimento dos milagres de Deus, não chegou só em Naamã, não, irmãos. O próprio rei apoiou Naamã. O rei podia dizer: não, procure os nossos deuses. Se eles não podem, é porque eles não querem que você seja curado. Mas o que o rei fez, irmãos? Naamã, a sua esposa, o que Naamã falou? Que a menina que eu peguei de lá, não sei o que, ele não falou dessa maneira. Eu não creio isso, irmão. Ele falou: essa menina aqui, ó, que você está vendo aqui, que eu peguei de lá, entendeu? Eu creio nela, eu acredito no que ela está falando, rei. Aleluia, Jesus. Veja, rei, a fama que esse povo tem de curar, de transformar vidas. Glória a Deus, aleluia. É a mesma coisa que acontece na nossa vida, irmãos. O seu agir, a sua maneira de pensar, o seu contato nesse mundo vai vai transformar pessoas aonde você estiver. A própria palavra diz, irmãos, que aonde eu pisar meus pés, o Senhor estará diante de mim. Aleluia, verdade, Jesus. Santo. Mas nós não temos que calar. Nós temos que ser como essa menina, numa terra estranha, sofrendo, passando por dificuldades. Porque quem não quer estar junto com a sua família? Quem não quer estar junto na sua casa, no seu ambiente? Então o próprio rei decide. Mas quando alguém que não conhece a Deus decide a ir até algum lugar, Glória a Deus, aleluia. ele não está convertido. Por isso que nós conhecemos Jesus. Aleluia. Porque Jesus muda a nossa mente, Glória a Deus. transforma o nosso pensamento. Aleluia. Então quando você vem à igreja, você não vem com interesse próprio, você vem para adorar o Senhor, você vem para conversar com o Senhor, você vem para ouvir o Senhor. Aleluia. E você não vem com segundas intenções. Você deseja, você precisa da cura. Eu preciso da cura, irmão. Glória a Deus. Eu preciso de muito também. Deus sabe disso. Cada um de nós tem as suas necessidades. Mas você não vem fazer barganha com Deus aqui dentro, não. Você não vem trazer oferendas para querer fazer permuta com Deus. Eu te dou e o Senhor me dá. É assim que você faz? Mas o rei fez. O rei fez. Mas por que o rei fez? Irmãos, por que o rei fez? Aleluia. O rei fez porque ele não tinha conhecimento. Então veja bem, a outra situação que nós entendemos, irmãos, é o seguinte: Deus. por mais que você descubra a fonte da sua vitória, saiba que Deus não quer o que você tem Aleluia. de material. É verdade. Deus quer o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer você exclusivamente. E Naamã achou que o rei estava certo e foram até o profeta. Então é isso que nós temos que entender, irmãos, que Deus não é Deus de barganha, como muita gente faz. Até mesmo fazer sacrifícios a Deus em prol de alguma coisa. Aleluia. O único sacrifício que Ele quer de você é que você se desvazie. Aleluia. Aleluia. Deixa a sua vontade, deixa o seu querer, deixa a sua preocupação, deixa o que está te afligindo.
Aleluia. e entregue tudo nas mãos de Deus. Santo é o teu nome. Glória Eu a costumo Deus. dizer, irmãos, que quando Deus te chama, Ele não te chama para a sua vida que você vivia. Aleluia. Ele te chama para uma nova vida. Aleluia. Deus. Então, quando você se entrega a Jesus, quando você muda a sua vida, o que a palavra diz? Que você é nova Criatura. criatura. Glória a Deus. Nascer De novo. de novo. O que é isso? Quando você nasce de novo, você vive no mesmo Glória a Deus. situação que você vivia antes? Não. Glória, obrigada. Então, irmãos, nós que somos da fé, nova criatura nós somos, Aleluia. mas já somos pertencentes ao reino, Aleluia. Aleluia, grande Deus. Glória a Deus. filhos de Deus. Muda tudo, Deus. tudo muda. Aleluia. Os nossos problemas sempre devem ser entregues a Deus e esperar de Deus a sua resposta. Aleluia. Não adianta você entregar para Deus, olha, tô a Deus, e vira a costa para Ele. Quanta gente pede emprego, pede uma coisa, pede outra. Já vi muitas vezes, não, eu quero emprego, eu quero mudança de vida. Muda a sua vida, sabe o que você faz? Vira as costas para Deus. Deixa de ir à igreja, deixa de louvar, deixa de se alimentar. Aleluia. É como se você se envolve com o braseiro, você envolve com a chama de Deus e depois se afasta como um braseiro que está fora da fogueira. Se apaga. Tem gente que recebe a bênção e não agradece. Tem gente que recebe a bênção e se afasta da igreja. Por que que se afasta? Por que que essas pessoas são desse jeito? Porque servir a Deus exige também renúncia. Aleluia. E exige também perdoar, pedir perdão. Exige de você restauração. E isso muitas vezes dói. Muitas vezes isso machuca. E aí você não quer ser perseverante. Glória a Deus. Aleluia. Pois Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então o que é negar-se a si mesmo? É converter, nova criatura. Você é participante do reino. Você está junto com a palavra, dentro da palavra. Tá? E pegue a sua cruz. E aí? Ou a coisa complicou? Quem quer carregar a cruz? Quem gosta de carregar a cruz? Glória a Ninguém. Deus. Aleluia. Eu não gosto de carregar minha cruz, porque dói. Glória a Deus. Mas eu carrego. Aleluia, Jesus. Eu não quero, de maneira alguma, como Jesus disse, do cálice, Glória a Deus. Aleluia. quando ele fala da carne. Não podemos Aleluia. deixar o cálice. Não podemos. Jesus explicou para nós isso. Jesus disse sobre a carne. E ele preferiu o cálice. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Aleluia. Então sofrimento existe. Mas vamos lá, irmãos. Vejam bem. Então nós temos esse reconhecimento. Temos que entender que somos mensageiros. A palavra inicial dessa noite, estava falando dessa noite, desse dia, foi claro. Dos frutos, Aleluia. da multiplicação. Veja o que essa menina fez. Multiplicou uma bênção lá. Ela não sabia o que ia acontecer, irmãos. Quando você fala de Jesus para alguém, pelo amor de Deus, não fique preocupado. Deus chama
ceifeiros. Glória a Deus. Não precisa você saber se essa semente vai dar fruto, se vai crescer. O próprio Deus vai cuidar disso. Não se preocupe. Mas se você puder ajudar, não fique criando órfãos espirituais. Glória a Deus. Se você puder ajudar o seu irmão que está do seu lado, ajude-o. De alguma maneira você vai ajudar. Nem que seja em oração, mas você vai ajudar. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é ficar só reunido aqui, não. O papel da igreja é comunhão. É um conhecer o outro, um estar com o outro, um fazer o ombro do outro na necessidade, um carregando o outro, segurando ali, andar junto, é dessa maneira. Glória a Deus, aleluia. Deus explica claramente. Não adianta você, irmão, vai com Deus. Se não me engano, eu não lembro onde estava, pastor, sobre a capa. E você não dá a capa para o seu irmão. Não é isso? Tem uma passagem bíblica sobre isso. A gente é perfeito, né, irmão? Esqueça também, não sou o dono da verdade. Tá? Mas Deus me está fazendo lembrar. Não adianta, vai com Deus. E aí você não se preocupa mais com o seu irmão. Mas também, se você ficar dentro da sua casa, trancafiada, a igreja não é bola de cristal, não. Deus pode mandar. Mas nós temos que fazer nosso papel. Aleluia. Ser sincero ao seu irmão. Irmão, eu estou com um problema. E eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Às vezes, tem problemas que não dá para ser resolvido da maneira que a gente gostaria. Verdade. A prioridade é a oração. Nós temos a caixinha de oração para isso também. Ah, eu não quero falar meu problema. Tudo bem, coloca lá, Deus sabe. Vamos orar pela caixinha. Glória a Deus. Eu preciso de oração, vem à igreja. Agora eu preciso de oração, eu preciso disso, preciso daquilo, fica em casa. Aí é difícil. Aleluia. Difícil, irmãos. Já vi muita gente padecer porque não tem comunhão com a igreja. Verdade. Já vi muita gente. Eu sou testemunha disso, um parente nosso. Passou anos padecendo. E a gente, toda vez que encontrava com ele, Demir, na igreja. Até hoje ele está meio rebelde. Mas sofreu muito. Sofreu demais. Mas se ele tivesse engajado na igreja, porque vejam bem, irmãos, desculpa, eu não sei se os irmãos compreendem ou não. Em todos os momentos que a gente vê Jesus prometendo vir buscar, ele fala, vem buscar quem? Aleluia. A igreja, a sua igreja. É os cristãos? Não é? É a igreja. Mas se você não estiver engajado numa igreja, será que você vai? Será que você vai estar com hora, com momento marcado? Se Deus convoca e você não está lá, porque você não ouviu? Já pensou nisso, irmãos? É sério essas coisas. E é interessante que Naamã vai atrás da sua cura, confiante, com essa fé, você é curado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá com os presentes, né? Para o profeta, né? Para o profeta. O rei mandou, o rei deu, meu Deus. Não foi só na mão, acho que deu um monte. Chega lá, o profeta nem recebe ele. Glória a Deus. O que ele esperou? Ele esperou chegar lá. Sabe qual é a cabeça de Naamã, irmãos? Chega lá, tem alguém à disposição, um profeta à disposição. Tem muita gente que pensa isso, né?
Não, eu vou chegar lá, o pastor vai orar por mim e eu vou sair curado. Se eu estou sentado, eu vou sair andando. Porque eu estou trazendo presente, estou trazendo um monte de coisa, eu estou aqui trazendo presente. Aí, chega aqui, um monte de coisa, eu estou trazendo aqui para ser curado. É isso aí, irmão. Espiritualmente tem isso aí, hein? É porque eu fui bonzinho? É porque eu fui lá e dei marmitex com um mendigo? Eu dei essa semana, sabia? Essa semana. Então eu vou vir aqui para tirar, eu vou querer a minha bênção. Irmãos, Você faz barulho com Deus. meus irmãos do céu, Deus dá a bênção, ok? Mas na sua medida certa. Aleluia, Jesus. Ok? E aí, o que acontece? Chegou perante, achando que ia ser colocado uma imposição de mão, e ele sairia dali curado. Não é isso, pastor? Não é isso? Foi essa a cabeça de Naamã? Foi isso. Caramba! Que legal! E aí, irmãos? Chegou lá, primeiro, o profeta não recebeu ele. Primeiro. Segundo lugar, eu não vou ficar em detalhes aqui, irmão, que o processo não é esse, é entender a cabeça desse pessoal. Porque o profeta, com certeza, Deus já havia falado com ele. Porque o profeta não fala para Naamã fazer algo se não for da parte de Deus. Amém, igreja? Amém. Então veja bem, é isso que acontece. O profeta Deus já tinha alertado já, o profeta. Provavelmente. Eu entendo isso. Aí, Naamã recebeu a resposta. Vai lá naquele rio, imundo, sujo, que ninguém quer, fedendo. Imagine, desculpe, irmãos, vou comentar com você. Vocês já viram? Eu acho que é o pior cheiro que eu já senti. Caixa de gordura. Já sentiram? Dá até ânsia de vômito. É um cheiro muito forte. Imagine esse rio como é que estava ali. Aí Naamã, cabeça dele, né? Caramba, o que está acontecendo? Fraquejou na fé. Fraquejou na sua fé. Fala, eu vou desistir. Não. Tem outros rios aí, meu Deus, me dá. Entendeu? Né? Por que não pediu para mim? Tá? Até com, sei lá, com suquinho, com alguma coisa assim eu posso entrar, colocar uma roupa de banho, né? Tem outros rios. Aí eu mergulho no 7, eu mergulho muitas vezes. Né? Ele queria isso, não queria? Queria o... Como é que fosse a massa babilônica, antigamente falava, melzinho na chupeta, eu vou fazer isso aí. Ele queria isso. Aí, ele queria e achou indigno, achou errado. Talvez por orgulho, alguma coisa assim. Eu vou mergulhar naquela situação lá? De jeito nenhum. Irmãos, algum de nós é um super-homem aqui, e espiritualmente? Por acaso você anda sozinho? Será que Deus quer que a gente ande sozinho no reino? Então por que Jesus constituiu a igreja? Por que Jesus chamou 12 discípulos e andou com ele todos esses tempos aí? Anos. Por que Jesus fez isso? Para dar exemplo para nós, na questão de comunhão. Se a irmã, em algum momento da sua vida, não conseguir dar um passo, tem alguém que pode lhe ajudar. Entendeu? Mas se não tiver ninguém, é difícil. Entender o papel da igreja? É bem isso. E Naamã? Desistiu? A gente sabe o final da história. Claro que não, né?
Ele recebeu a bênção? Claro que não. O que aconteceu nesse período aí? Entre ele ir para o Jordão e querendo desistir, querendo ir para um rio bom. Os servos dele, a palavra diz que falaram com ele, explicaram para ele. Pergunto, irmãos, será que esses servos não estavam com fé do que poderia acontecer com Naamã? Será que esses servos não foram o papel da igreja para... Deus está falando para nós, irmãos. Será que esses servos não foram o mesmo papel da igreja conosco? Ei, irmãos? Aleluia. Pois os servos falaram com ele. Os servos conversaram com ele, irmãos. Então, quando você ouve a história de Naamã, observe as ações das pessoas também. E com certeza eles teriam fé. A ponto de que convencer, mostrar para Naamã que ele precisava obedecer o homem de Deus. E muitas das vezes, irmãos, pastores nos dão orientação, pastores falam conosco, pastores que têm um certo conhecimento, que são usados por Deus, falam conosco e não obedecem. Vou ficar em casa, vai ter futebol, vai ter novela, estou cansado, eu não quero ver Deus hoje. Conhece os dias de culto, não vai, não tem interesse. Não tem interesse de crescimento, não tem interesse de conhecer mais a Deus. E Deus fala, quanto mais você conhece Ele, mais você liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Não está falando para mim também, como pastor. Eu cada dia mais conheço mais. É difícil a gente aceitar, às vezes é difícil. A gente é errante? É. A gente é pecador? É. A gente tem problema? Tem. Às vezes a gente pisa na bola? Pisa. Ok? Mas, quanto mais você se envolve com Deus, mais maduro você é. E mais fonte você é. Mais multiplicação você é. Mais possibilidade de você permanecer na videira você é também. Porque o ramo que não dá fruto, ele é cortado. Entendam isso. Então, eu sou pregador de espinho. Não sou pregador passar a mão na cabeça de ninguém não, infelizmente. A minha esposa mesmo, vai pegar leve. Eu sou, sabe como aqui? Eu me acho como aquele carne de pescoço, né? É difícil comer, né? Eu não gosto. Pescoço de galinha. É difícil comer, mas eu sou assim. Então eu sou da parte de ensino, não. Tem que fazer alguma coisa. Porque se deixar, esfria. Verdade é essa. Então o que aconteceu? Naamã, resolvendo ouvir. E resolveu ouvir, irmãos. Essa é a solução. Ouvir a palavra. Você quer ver uma coisa? A pior coisa que existe é você preparar a mesa e ninguém comer. Tem um exemplo em casa. A Nilza, quando faz e traz alguém para comer em casa, quando ela prepara, ela gosta de preparar as coisas que as pessoas gostam, porque ela tem prazer de as pessoas comerem. Da mesma maneira Deus me trouxe aqui, saí de casa, fiquei um tempo meditando a Deus, pesquisando, aprendendo.
para que Deus me usasse hoje, aqui, agora, nesse momento, para vocês não ouvirem, para vocês não captarem para a vida de vocês. Esse é sim o culto. Tem pessoas que estão no culto, quando saem da porta para fora, se você perguntar o que ela ouviu, ela não sabe. E aí Jesus, o próprio Jesus, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Porque Deus não quer falar para surdos. Surdos espirituais. Pessoas que não querem entender. E mesmo assim, com o pregador explicando. Entenderam, irmãos? Deu para vocês entenderem a mensagem? Deus está falando nesta manhã para vocês. Levanta. Acorda. Não sei como é que está a vida de cada um, em especial. Conheço um pouco dos nossos irmãos aqui da igreja. Mas vocês, né, que a gente está vendo pela primeira vez, tal, a gente não sabe, mas Deus sabe. Às vezes palavra que eu não era para falar, acabo falando, talvez por causa de vocês também. Deu para entender? Então, a mensagem não é para telespectadores. A mensagem é para nós também, porque tem coisas que eu falo aqui que eu nem pensava em falar, porque Deus está me conduzindo. Eu pedi isso. Vocês não creem? Amém? Eu me dispus a isso e espero e confio que Deus está falando comigo aqui nessa noite. Essa noite de novo. Meu Deus, está vendo? Essa manhã. O ser humano é difícil, né? Até acostumar. Então, irmãos, vejam bem, essa é a situação. Então, irmãos, é importante que a gente tenha esse relacionamento com Deus, porque Deus fala de diversas formas. E por fim, irmãos, Naamã resolve mergulhar dentro desse rio 7 vezes. Irmãos, por que 7? Vocês já perguntaram? Por que 7? O 7 é considerado, para os judeus principalmente, o número da perfeição. Se você ler a Bíblia e acompanhar na Bíblia, vai ver que em muitos momentos se fala o 7. 7 no princípio, 7 nas 7 igrejas em Apocalipse, 7 quando Pedro fala para Cristo. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele joga ele teria que falar 3, que é o padrão. Ele fala 7 para chegar na perfeição. E Jesus faz o quê? Multiplica. Entendeu? Mas para Naamã foi 7 vezes. E aí, irmãos? Será que nós estamos dispostos a fazer 7 vezes em algo para Deus? Será que nós vamos sofrer 7 vezes, até 7 vezes, em algum sofrimento que está na nossa vida? Será que nós vamos aguentar? Se Deus quer que a gente fique 7 vezes? Então Naamã mergulhou uma vez, não foi curado. Não foi curado. Para ele mergulhar a segunda vez, ele tinha que permanecer. Na terceira vez também, na quarta vez também, na quinta vez também, na sexta vez também, 6 vezes, irmão. Uma coisa fedendo. A cura não veio. Mas espere um pouco, irmãos. Deus está falando para mim algo importante. Quando Deus fala algo para você, cumpra a risca, irmão. Não ache que você vai fazer meia boca. Sabe o que é meia boca? Mais ou menos.
Quando Deus fala para você, haja por completo, dentro da palavra de Deus. Se o profeta falou 7, tem que chegar no 7. Porque se Deus quisesse 14, 15, o profeta ia falar. Aleluia, Jesus. Às vezes, irmãos, nós temos que andar de fé em fé, em busca daquilo que Deus te prometeu. Porque qual era a condição do profeta falar 7? É a condição para ele ser curado. Ok? Tem pessoas, não sei se ouviu essa expressão, nada e morre na praia. Já ouviram falar isso? Entendeu? Então às vezes a pessoa se esforça, na hora que a bênção é para chegar, ela desiste. E Deus conhece o coração de cada um, viu? Se Deus prometeu algo para você, meu irmão, minha irmã, saiba que Ele pode tudo para te sustentar até o fim. Aleluia. Porque Ele te conhece. Ele não dá a carga maior que você possa suportar. Quantas vezes eu já passei dores, eu já passei sofrimentos. Às vezes dá vontade e a gente às vezes fala para Deus: Deus, eu sou um soldado cansado, Senhor, me leva. Às vezes é isso que a gente faz, acaba falando, às vezes de boca para fora, irmãos. Mas o que é mais importante para nós é o que está dentro do coração, e Deus conhece isso. Porque o sofrimento é grande, no mundo jaz o maligno. A palavra de Deus é clara: no mundo nós teremos aflições. A palavra é clara: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quem falou isso, irmãos? O próprio Jesus. Aleluia. Então nós temos que ser desbravadores, lutadores, soldados de Cristo, mais do que vencedores. Temos que buscar e nos apegar às promessas de Deus para a nossa vida. Se nós não conhecemos a promessa, se nós não vivemos a promessa, se nós não estamos com Cristo, como é que nós vamos ser sustentados por Cristo, irmãos? Não tem jeito, irmãos. Ok? Então, Naamã fez o quê? Chegou no 7. 7 vezes. Quando ele chega nas 7 vezes, ele recebeu a bênção. Glória ao teu nome, Jesus. A sua pele foi transformada. Aleluia, Jesus. Ele recebeu a cura como que você recebe também. Amém? Mas espera aí. Vocês acham que acabou? Acabou? Naamã curou? Acabou. Não acabou? Acho que não. Não acabou. Por que não acabou? Porque na própria palavra, quando nós lemos em Naamã, Naamã teve uma reação. É a mesma coisa quando às vezes um ímpio ou alguém conhece Jesus, ou que recebe o milagre e vai para Jesus. Não adianta, irmãos. Irmãos, uma vez eu decidi acabar com a minha vida. Foi para o suicídio. Sabe por que eu fui suicídio? Porque eu esperava a gratidão das pessoas. Eu esperava que as pessoas reagissem da maneira que eu achava. Olhava para as pessoas. Aí Satanás usou disso, já imaginando que eu chegaria aqui.
que eu seria um pastor um dia. Imaginou? Ele queria que eu acabasse com a minha vida lá. Mas Deus não quis. O testemunho é longo, tá, irmãos? Deus não quis. Tanto que eu estou aqui. Deus muitas vezes, não sei se é Satanás ou Deus está permitindo, mas Deus usa a minha saúde para ficar na beira da morte. Quem conhece aqui na igreja sabe dos meus testemunhos. Entenderam? Mas hoje existe uma diferença minha com Deus. Primeiro, que Deus me resgatou. Segundo, que Deus me perdoou. E segundo, que eu glorifico a Deus a todo momento da minha vida. Se Satanás conseguisse o efeito dele, eu não estaria aqui esta manhã, e vocês não estariam ouvindo o que estão ouvindo essa manhã. Vocês entenderam, irmãos? Mas isso tudo é gratidão. Naamã descobriu que só existe um Deus. Naamã se converteu, irmãos. Imagine a conversão de alguém do naipe, da situação de Naamã. Como se eu não sei o que aconteceu com a Síria. Não dá para gente saber, né? Mas que houve um alvoroço, houve. Porque lá na Síria, agora, irmãos, existiu um testemunho, existiu uma comprovação que o nosso Deus é todo poderoso. Aleluia. Dentro de uma nação, através de um líder. E que impacto isso ocorreu, irmãos? Quantos frutos a ação de Naamã? Porque ele persistiu e conseguiu a vitória. Quantos frutos ele não deu para Deus? Aleluia. Quantas transformações de coração foram dadas para Deus, irmãos? Vocês entenderam? Então, para a gente encerrar, irmãos, essa manhã, Deus diz para a igreja: você é minha menina dos olhos. Aleluia. Está em minhas mãos. Ninguém vai tirar da minha mão. Aleluia. Por mais que você sofra, por mais que a dificuldade seja grande, eu estou contigo. Aleluia, Jesus. E um dia estaremos juntos no paraíso. Portanto, ouça, Deus disse, ouça as minhas palavras, as pratique e as multiplique, para que mais pessoas como você possam entrar no meu reino. Deus disse isso para mim agora. Amém? Estou contigo. Não importa o que aconteça. Obrigado, Senhor. Agradeço a minha oportunidade e as palmas.